O atacante Caio Jorge está fazendo gol atrás de gol lá no Cruzeiro. A gente vai discutir agora o porquê o atacante deve ser convocado para a seleção brasileira. Então já vai deixando o dedo no like. Você está aqui na TV Clubismo. A gente solta vídeo todo dia aqui para vocês no YouTube. E eu já vou perguntar para o Fernandão, cara. O fato dele jogar no Brasileirão impede o cara? É um empecilho? Ou, pô, o cara tá metendo muito gol, mano. Dá para convocar? Não, então, atrapalha um pouco, né? Porque não é uma liga de topo, mas assim, o fato dele já estar visadão por ele vir uma temporada fazendo gol aí desde o Mineiro, eu acho que os zagueiros já estão ligados nele e ele continua com os números incríveis. Então, assim, eu acho que ele já deve ser cogitado já. Ele já bateu a artilharia já dos últimos jogadores do Cruzeiro, desde a época do bicampeonato. Então, assim, nos últimos 10 anos ele é o artilheiro do Cruzeiro no Brasileiro. E se liga, não chegamos nem na metade do campeonato, né? Cara, o Caio Jorge vem crescendo cada vez mais, né, mano? Voltou do Mundial, jogando mais ainda, teve a parada. Porra, o Cruzeiro treinou muito bem, o time tá melhor e ele tá jogando melhor. Cara, eu fiquei pensando sobre a convocação dele. Eu acho que vale a pena ser testado, sim, apesar de ter outros nomes que podem estar passando à frente, mas também que só tem mais 2 jogos, né, de eliminatórias antes da Copa. E depois mais uns 2 amistosos. Pô, é difícil encaixar o cara agora, o cara que não tem experiência com esse time. Tudo bem que chegou o Ancelotti, um novo treinador, mas Caio Jorge tá fazendo gol, isso não tem como discutir. É, cara, assim, você até citou outros nomes aí. A gente vai debater esses nomes aí ao longo do vídeo. Quem é que tá concorrendo a essa vaga com o Caio Jorge? Mas na minha visão, cara, o atacante ele é uma posição um pouco diferente e se assemelha com o goleiro também. Eu acho que se o goleiro no Brasileirão ele tá fechando o gol, ele merece uma vaga na seleção. Não significa que ele vai ser titular, pô. Mas assim, fato é que se você tem um atacante com os melhores números dentre as opções, lembrando que o Caio Jorge tem em 14 partidas 12 gols, 4 assistências. Na Copa do Brasil, 2 gols em 2 partidas. Então a galera se apega em alguns jogadores que estão na Premier League, Matheus Cunha, não sei o quê, os que são muito bons jogadores e estão acostumados com seleção brasileira. Mas eu acho que é justo o moleque ter uma vaga ali, pô, não é possível. Com certeza, irmão. Olha só o que você falou. Olha como é que você já deu o papo para o Ancelotti. O Matheus Cunha é um cara que já está acostumado com seleção. Ele não precisa ser convocado para ser o reserva do reserva. Leva o Caio Jorge, testa o cara, irmão. Se ele chegar lá e matar, não jogar nada, canelar tudo, valeu, irmão, obrigado aí, volta lá pro Cruzeiro, boa sorte. Mas não, se ele chegar e fizer resultado, pô, é uma confusão boa pra caramba pro treinador, cara. Uma visão que mete gol, parceiro. Cara, sempre que tem um jogador brasileiro, assim, um atacante brasileiro metendo gol à Vera no Brasileirão, o pessoal tenta puxar essa questão de botar ele na seleção, que ele tem que ser titular, porque ele é o que faz mais gol. Mas eu já vi outros, inclusive, que tiveram em fases melhores do que o Caio Jorge está no momento e que não foram chamados e que, na minha opinião, não deveriam ter sido chamados. Por exemplo, Yuri Alberto, quando teve em grande fase, e o próprio Gabigol, que não conseguiu ir para a Copa também. Entendeu? Esse tipo de jogador. O Gabigol nunca teve espaço na seleção brasileira em 2019, nem 20, em tempo nenhum. E, tipo assim, hoje é o Caio Jorge, o cara da vez, que o pessoal tá tentando botar na seleção, porque o artilheiro do brasileiro é o cara que faz mais gol. Mas o seguinte, cara, pra mim, como tem poucos jogos pra você ficar testando, eu coloco o Igor Jesus na frente, que já jogou na seleção brasileira e deu o resultado, meteu o gol quando foi, e o próprio João Pedro, mano, que fez o que fez no Mundial. Tava no Mundial metendo gol, decidindo em final, frio, e, tipo, tinha acabado de chegar, então é um cara que se adapta rápido ao elenco. Na seleção você precisa disso também. Tem que contar que o Caio Jorge está dando certo, como todo o Cruzeiro está dando certo. Tem o contexto do Cruzeiro que faz ele jogar muito bem também. Talvez no Palmeiras, que ninguém mete gol, que ninguém consegue. Talvez no Flamengo, que agora teve que entrar o Pedro no finalzinho para fazer o gol, porque o Caio Jorge não estaria fazendo a quantidade de gol. O contexto do Cara, Cruzeiro está muito bom. O Cruzeiro é o líder do campeonato. não, com certeza. Mas assim, se você pega os gols do Caio Jorge, mano, tu vê que o cara ele tem a capacidade do atacante. Oportunismo. O maluco mete gol, pô, o gol dele, o segundo gol dele contra o Fluminense, o gol dele contra o Fluminense, cara, a bola vem cruzada, ele aparece do nada, mané. Tipo, Perfeitamente, mano. E olha sai do só, zagueiro muito fácil. eu acho que a gente tá se emocionando muito com o João Pedro, mano. Ninguém tava falando nada do João Pedro, ninguém tava vendo tanto o João Pedro. No Mundial de Clubes ele jogou muito bem, isso é verdade. Mas, assim, tem outros jogadores que jogaram muito no Mundial também, e nem por isso eles merecem estar na seleção brasileira. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, como, por exemplo, o Richarlison na última Copa. Já começou metendo um golaço de bicicleta e depois não fez mais nada. Então, óbvio, assim como eu estou falando do Caio Jorge, eu acho que o João Pedro ele merece uma vaga ali.
Só que na minha visão o Caio Jorge está na frente, mano. O João Pedro está começando um ciclo agora que pode parar por ali ou pode também ser muito melhor, mas o Caio Jorge ele já vem fazendo gol com constância. Eu lembro que aqui na TV Clubismo, quando surgiu a contratação do Gabigol, que você citou aí, ele foi testado na seleção brasileira, que ele não aguentou, não sustentou. Mas quando o Cruzeiro contratou o Gabigol, o Rodrigão comentou muito bem, mano. Um comentário que hoje eu falo que o moleque acertou. Assim, o tempo disse quem estava certo realmente. O Rodrigão falou. Beleza, tá levando o Gabigol pro Cruzeiro, mas o Caio Jorge lá tá jogando mais do que o Gabigol. Se for para escolher só um atacante, eles vão disputar a vaga. E teve gente chamando o Rodrigão de maluco. Hoje o Caio Jorge está muito à frente do Gabigol, pô. Gabigol nunca nem jogou, só entra aí no segundo tempo. Entrou, fez 2 gols, né, nessa última partida, mas o Gabigol é banco, não tem jeito. Mas É quem sofreu o pênalti do segundo gol dele? Pô, o Caio Jorge fez tudo nesse jogo, mano. Fez Fez tudo, gol, pô. deu assistência pro Gabigol. O Gabigol só Sofreu empurrou. pênalti. Sofreu pênalti. Não, irmão, se o Pedrinho Lourenço, do Supermercado BH, dono do Cruzeiro, falou que se o Caio Jorge não participar do gol, você pode ir na bilheteria e pegar o seu dinheiro de volta do ingresso. Que o homem, todo jogo, o homem participa de gol. Cara, Ô, ele só não rapaziada. jogou na Juventus que ele disputava com o Cristiano Ronaldo, né? A vaga. Era foda, né? E aprendeu direitinho, tá? Que é oportunista igual, mano. E, tipo assim, ele chega na Europa lá, é tudo muito difícil, mano. Não é só jogar futebol, assim. Tem toda uma adaptação que o cara precisa passar, assim, o país, a cultura, a linguagem, os companheiros do clube. Caio Jorge é um jogador novo, se eu não me engano, tá com 23 anos. Pode voltar para a Europa tranquilamente e vai, na minha opinião. Então, assim, de repente, na época da Copa do Mundo, ele já tá até lá na Europa, mano. Aí ninguém vai discutir isso mais. Aí todo mundo vai falar, não, tem que levar o cara tá metendo gol, o cara acabou de ser contratado pelo Manchester, o cara acabou de ser contratado por um time aí francês, espanhol, Se ele porra. estiver jogando mais que o João Pedro estiver jogando no Chelsea, que eu acho que o João Pedro vai estar jogando muito nesse Chelsea. Ó, são 2 vagas, né? O Nicolau já falou que prefere Caio Jorge e Igor Jesus. São esses seus 2? Por enquanto, são os meus 2 atacantes, mano. Eu Tu gosto do acha Matheus Cunha, que, assim, sempre que é convocado, eu acho que ele joga bem, mesmo com a seleção mal ali. ele vai estar, o Matheus Cunha vai estar, cara, mas ele vai É, estar na vaga do que seria o Paquetá, assim, entendeu? Reserva do 10. mas vai jogar ali quando for necessário, tá ligado? Sim. Eu Fernandão, queria te. quem tu leva? Os 2? Então, cara, a minha dupla nesse momento seria realmente o Igor Jesus. Eu acho que vale a tentativa com o Caio Jorge, porque o próprio João Pedro já teve na seleção também. Então, assim, eu acho que ele não é um cara também que precisa de teste. Não adianta tu chegar na convocação para a Copa do Mundo e do nada brotar lá um Caio Jorge, que o Ancelotti não é maluco de fazer isso, tá ligado? Aí não dá Mas mesmo, testar não. agora é o momento. Se aparece um João Pedro na lista da Copa, todo mundo vai falar, beleza, tá no Chelsea, tá jogando bem e tal. Mas, assim, já vestiu a camisa da seleção, entendeu? Meu questionamento é só esse mesmo, porque, tipo assim, pouco tempo pra testar, ou você prefere você ter mais tempo com os caras que vão pra Copa, que é o João Pedro, que teve no ciclo desde sempre, nesse novo ciclo de Copa, e o Igor Jesus, agora que também entrou no final, entrou, mas saiu da seleção, mas quando jogou, jogou bem, meteu gol. Pô, a gente viu ele jogando no Mundial de Clubes, como ele consegue performar contra atacantes dos melhores do mundo. Então, para mim, esses 2 para mim são os certos e que todo o tempo que a gente tem, que é pouquíssimo agora com o Ancelotti, seria dedicado a tentar adaptar esses 2 para que eles joguem, para um seja banco do outro, mas que eles estejam entrosados com o resto do elenco. Ao invés de pegar vamos ver como é que o Caio Jorge está jogando, porque ele está metendo gol para caraca no Brasil. Pô, mano, é pro próximo ciclo, talvez. Não, Vale a acho que não. pena? A bola que ele tá jogando ele tá jogando muito, mas é o suficiente pra tu tirar um cara que já tá lá pra testar ele, faltando 4 Sim, jogos pra ir pra Copa? justamente porque tu tem que testar ele. Para mim, o mais importante desse tempo todo aí, desses 2 jogos das eliminatórias, esses jogos pré-Copa, são os períodos de 20 e poucos dias que a seleção fica reunida treinando junta. Ali, meu irmão, os caras se conhecem, acorda de manhã, entendeu? Vai treinar, toma café junto, almoça junto, janta junto. É nessa hora que tu cria aquela química de seleção, entendeu? Também Porque nas acho. eliminatórias pega avião, se apresenta no hotel, treina, joga, pega avião, vai para outro lugar jogar, entendeu? Treina uma vez, joga, e aí pega um avião e vai para a Europa, ou no caso do Carlos Jorge, volta para Minas, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que testar eles agora. Pra, na hora que chegar na lista final, aí sim você já ter já os 23 formados para aquelas 3 semanas os caras darem a vida, entendeu? E trazerem o ex. Exatamente, ainda mais que o trabalho do Ancelotti está começando, mano, um trabalho novo. Então, tipo assim, tudo bem que existe todo um ciclo, mas ele não vai aproveitar tudo do trabalho que vinha acontecendo. Óbvio que a base mantém, né? Óbvio que o cara não vai mudar um monte de coisa. Mas vou fazer uma pergunta para vocês aqui.
Já vou pedir para a rapaziada que está acompanhando até agora, deixa o like aí, se inscreve no canal, dá essa moral para a gente, não custa nada, pô, deixa de ser preguiçoso, pega o telefone, se inscreve, curte. E a pergunta é o seguinte, vocês estavam curtindo as últimas contratações do João Pedro, antes dele sair lá do Brighton e ir agora para o Chelsea? Vocês estavam gostando das convocações dele? Não, na convocação para a seleção brasileira, não. Ele não estava jogando bem, mas eu acho que o treinador não sabia aproveitar ninguém naquele elenco. Tipo que o Vini Júnior não jogou nada, nem o Rafinha, nem o Rodrigo e nem ninguém. Eu Sim. vou por essa linha de pensamento, mano. Assim, acho que a seleção estava muito bagunçada, ninguém que entrasse ali dava jeito. Talvez o Neymar, porque o Neymar manda mais do que geral, e aí o Neymar organizasse aquela bagunça lá. Mas assim, o João Pedro no Brighton foi o principal jogador. O Brighton não fez uma temporada tão maneira quanto as últimas, mas ele foi o artilheiro dos caras. Ele era o batedor de pênalti, ele era o cara que botava a bola debaixo do braço e resolvia. Agora, é o Brighton, né, meus amigos? Agora, Uhum. chegou no Cara, Chelsea, tá resolvendo no Chelsea. os Ó, eu vou fazer... narradores do Sport TV, Premiere e tal, sei lá, não vou citar nome específico, mas são os caras que não veem futebol europeu com tanta regularidade, cismaram toda vez eu vejo um comentário de que ele é um jogador de fora da área, mas ele não é. No Brighton, como ele carregava mesmo, ele tinha que carregar, mano, era um cara que às vezes tinha que buscar a bola numa ponta direita. Era isso que acontecia, mas ele é um jogador de área, tá cada vez mais forte e ele é 9. Perguntaram pra ele qual é o estilo dele quando chegou no Chelsea, ele falou Lewandowski. Lewandowski é jogador de fora da área, pô. Só Sim, falta aí meter tem. 5 gols em 10 minutos. Essa daí é difícil. Aí tem Mas, ó, narrador famoso que mandou uma vez assim: por que, que o Endrick não vai para a seleção? Porque ele é reserva do Real Madrid? Bom deve ser o titular do Brighton. Envelheceu mal esse tweet aí desse amigo. porra, envelheceu Famoso. muito mal, mano. E assim, isso daí até condiz com o que eu vou falar, que o Rodrigão vinha falando aí, que talvez o Caio Jorge fosse um jogador para o próximo ciclo. Cara, eu acho que a seleção brasileira, ela é momento. Então, se você tem o Cristiano Ronaldo sem jogar porra nenhuma e o Caça-Rato tá metendo 50 gols na temporada, tu vai levar o Caça-Rato, entendeu? Então, assim, eu entendo que existe a comparação do cara fazer 8 gols na Premier League, 10 gols na Premier League e 25 no Brasil, no Brasileirão. Eu entendo que, porra, é a mesma coisa. Meteu 25 no Brasileirão, são 6 gols na Premier League. Pode ser. Mas se o maluco tá metendo tanto gol no Brasileirão, alguma coisa ele tem, pô. Com certeza, Aí, mano. então, rapaziada, uma coisa que eu vou falar. De todos esses nomes que a gente tá falando, eu acho que só tem um certo na lista, com a cabeça do Ancelotti, que é o João Pedro. Eu não tenho certeza se ele vai convocar o Igor Jesus. Eu não tenho certeza se ele vai convocar o Caio Jorge. Eu não tenho certeza se ele vai convocar o Pedro, que tá de volta. E é o cara que estava cotado para a seleção esse tempo inteiro, mas teve problemas aí lá no Flamengo, pessoais com o Felipe Luiz e tal. Mas já tá tudo bem, ele já meteu o gol hoje. Ele tem qualidade para estar na seleção, ele tá de volta na briga. No próximo jogo ele já entra metendo 2 gols. Só se fala de Pedro na seleção. Já se esquece João Pedro, já se esquece Caio Jorge. Vocês sabem muito bem. Mas Não, eu mas acho acho que que o eu não caio único nessa, não. certo na lista do Ancelotti na próxima convocação é o João Pedro. Igor Jesus, Caio Jorge e o Pedro vão brigar. E o Endrick, pra É. mim, tá fora da briga. E o Pombo, e o Pombo? Pombo também tá fora da briga. Eu só não vou discutir contigo porque tu é um cara bem relacionado, amigo do Texto, da Fernandinha do SBT Esportes. Aí eu não vou discutir que realmente tu deve ter alguma informação privilegiada, então. Exato. Porque eu não acho que o João Pedro tá tão à frente. Acho que ele tá muito bem, principalmente depois desse Mundial, mas eu acho que ele tá ali, é um dos favoritos. Muito Tô à frente do contigo. Richarlison, muito à frente do Caio Jorge, que joga no Brasileirão. Mas, assim, na minha opinião, é uma briga ali. Sim, tô contigo, mano. Para mim, o João Pedro apresentou um grande cartão de visita, mas e o resto? Não adianta também tu contratar o cara por causa de 3 jogos no Mundial de Clubes. Tu Vocês contratar, tu levar pra seleção. conseguem ver o Caio Jorge titular da seleção brasileira na Copa? No Agora não, momento, não, mas eu pô. acho que se ele continuar jogando dessa forma aí, ele vai chegar no ano que vem com, porra, Pô, se 60 jogos, agora 60 não, gols. Como é que tu não leva o cara? se agora Pô, ele não, pode ser nessa um fase, atacante reserva importante, tá ligado? se agora não nessa fase, nunca, pô. Porque a Copa, vamos supor que é a Copa amanhã. Teu atacante titular é quem, então? Igor Jesus mudando de time. Caio Jorge nessa fase que tá. Aí tem o João Pedro. Ou tu leva o Pedro pra ser titular. Quem tu leva? Não, aí nesse momento, assim, nesse segundo, se a Copa fosse amanhã, de fato, o João Pedro, por causa desses 3 últimos jogos, seria João Pedro e Igor Jesus. Mas eu acho que é um espaço amostral pequeno. Acho que ainda tem muito tempo para a Copa. Então, assim, se o João Pedro lesiona, ou se o Igor Jesus não adapta no Forest, entendeu? Alguma coisa acontece aí. Eu acho que o Caio Jorge é cotado, sim.
Também acho que a gente está falando do Igor Jesus, o Igor Jesus de Premier League, mas o Igor Jesus de Premier League, ele é o Igor Jesus do Botafogo ainda. De futebol jogado que a gente tem para se basear, é o jogo Igor Jesus do Botafogo. Pô. E vou além, hein? Com o gol do Pedro hoje, ele passa à frente do Caio Jorge. O quarto nome é Caio Jorge. Valeu, rapaziada. Depois dessa, quer encerrar, Nico? Ele tá de volta. Rapaziada. Valeu. Depois do gol de hoje, o Pedro já passa à frente do Caio Jorge na disputa para vaga na seleção brasileira. O GPS do Pedro tem que marcar 10 km por jogo primeiro para ele poder entrar na pré-convocação do Entrou Ancelotti. correndo atrás dos caras, mordendo todo mundo. Não viu, não? Eu vi. Sabe por que o Pedro não vai ser chamado? Porque só dele chegar do embarque do galeão até o avião, ele já vai ficar cansado, mano. Já vai dar o limite dele já, ele já vai sentar no chão, vai pedir substituição. Tá maluco? O cara tá 100%. Mano, o italiano, ele é um povo muito direto, né, mano? Meio broncudo. Se o Pedro meter um miguezinho no vestiário, no meio da Copa do Mundo, o Ancelotti dá-lhe uma bicuda, que ele vai parar lá no Nova Iguaçu, mano, com o colete de reservas ainda. Ancelotti apaga o cigarro na perna dele. Apaga o cigarro na perna dele e fala: meu irmão, tá achando que isso aqui é o quê? Isso aqui é máfia, parceiro, siciliana. Imagina, Caio Jorge titular, Pedro no banco. Ele chega aqui, ó. Pedro, aquece o Pedro. O Brasil perdendo de 2-0. Eu não vou entrar, não. Pega o charuto na hora e queima na cara dele. Filho. Queima no queixo aqui. Papo reto. É isso, rapaziada. É isso. Quem assistiu até o final aí, deixa aquele like bolado e deixa a opinião nos comentários aí, pô. Não custa nada e participa da resenha com a gente aí que é de graça. Tamo junto. Valeu. Valeu.